Obrigada. Bom, então, e hoje, né, nós fizemos uma live no último sábado, que era uma live cultural, que era ligada ao lançamento de um livro, ao livro Brimos, do Diogo Persito, nosso parceiro também aqui do GEPOM, sempre presente, e com o ator Eduardo Musri, que faz a peça Cartas Libanesas, que está online também, quem quiser assistir, é gratuito, cartaslibanesas.com.br, e ali pode retirar o ingresso, que é pelo Simpla. E nós fizemos já uma live artística, como eu estava falando, que teve música e poesia, música com Pedro Rebelo, que é instrumentista, multi-instrumentista médio-oriental, e poesias da Stella Stephanie. E no próximo mês vamos trazer mais uma peça também. Enfim, então, nós temos uma agenda farta, e quem está vindo pela primeira vez e não nos conhece, nas redes sociais nós estamos com @gepom2020 no Instagram, temos o nosso site www.gepom.com.br, e ali vocês ficam acompanhando os acontecimentos do GEPOM. E hoje nós vamos falar do Sudão, né, em função dos últimos acontecimentos que ocorreram nessas últimas 2 semanas, se eu não me engano. E nós vou fazer aqui uma apresentação rápida dos nossos convidados, né? Nós temos a professora Patrícia Teixeira, que é da Unifesp, né? Carioca, que está em São Paulo, né? Da Unifesp, é a autora acaba de lançar também o livro, né? Far, Faith and War, se eu não me engano, me corrija, mas você fala. E temos também a presença do professor Alexandre dos Santos, da PUC-Rio, de Relações Internacionais. Então, a gente agradece a presença de vocês, né? A gente essa live surgiu por conta da necessidade, né? No último dia 25 de outubro, nós tivemos o Sudão, liderado pelo general Burhan, assumiu o controle do governo, né? Deram um golpe militar no momento em que estava numa democratização do país, o país já estava numa instabilidade, e várias personalidades da política foram detidas. O primeiro-ministro Hamdok, né, ele se recusou a declarar apoio ao golpe e acabou pedindo uma resistência. Depois houve manifestações, repressão, tudo o que um golpe pode trazer. Mas eu não vou falar muito, vou deixar aqui para os nossos convidados, mas antes eu vou passar também, é um áudio que a embaixadora Patrícia Lima, embaixadora do Brasil no Sudão, generosamente nos mandou. Ela não pode estar conosco, né? Não pode estar por conta do fuso horário, e também até mesmo instabilidade na internet. Então, ela fez um áudio que eu vou compartilhar aqui com vocês, onde ela faz um panorama geral do que está ocorrendo hoje no Sudão. Um minutinho, que eu vou ver se eu consigo. Se não estiverem ouvindo, me falem, tá? Botei agora. Não estou ouvindo, não. Deixa eu ver, Eu sou atualmente a embaixadora do Brasil no Sudão. Tenta compartilhar do som do seu computador. Tem aí na opção no Zoom, compartilhar som. Mas eu fiz isso. Share sound. Estou compartilhando o som. Quando você colocou a imagem do seu WhatsApp na tela, a gente começou a ouvir o som. Ah, é? Vou ver como é que resolve esse problema. Então. É porque está abrindo o seu WhatsApp. Acho melhor mandar depois, Muna. Então, a gente começa com a Patrícia Teixeira e com o Alexandre, né? Ladies first. Então, no caso, professora Patrícia. E no final eu vou ver como é que a gente consegue resolver essa parte do áudio. Tá certo. Vocês querem também? Eu tenho aqui o som da Patrícia. Vamos ver se eu projetando pelo meu som aqui fica melhor. Só um instante, porque eu acho muito legal o resumo que ela faz para a gente poder começar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Por aqui. Deixa eu ver.
De novo aqui, deixa eu tentar. Acho que agora pode ir. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Patrícia, eu sou atualmente a embaixadora do Brasil no Sudão. Eu cheguei em janeiro de 2019 a Khartoum, assumi minhas funções a partir de então, e como historiadora por formação, é um verdadeiro prazer estar aqui desde 2019, como eu disse, fazendo parte, né, desse processo de mudança no Sudão. Mudança que começou com a queda do Bashir, que havia permanecido 30 anos no poder e que fincou raízes em todos os domínios públicos e privados no Sudão. Vale lembrar que hoje uma das grandes questões, e que talvez tenha sido a questão principal a fomentar o golpe, foi a questão, o nome de um comitê enorme, o Comitê para o Desmantelamento do Regime de 30 de junho de 1989, remoção do empoderamento e da corrupção e recuperação de fundos públicos. Esse comitê foi constituído pelo governo de transição, era levado a cabo como a menina dos olhos do primeiro-ministro Hamdok, porque através das ações desse comitê, todas as empresas que pertencem às Forças Armadas passariam para o comando de civis. Empresas poderosas, e não são poucas, estão em todas as áreas, vão da defesa, a armamento, clubes, bens imobiliários, hospitais, terrenos, projetos agrícolas, de tudo, aviação, até a sonhada questão do ouro. Né? A questão do ouro aqui, o ouro é um elemento fundamental para a economia sudanesa e está nas mãos do segundo no comando militar, que é o general Hemeti. A família dele, mais precisamente, ele e o irmão aqui, tem montanha de ouro, montanha, literalmente uma montanha de ouro na área do Darfur, e exploram. Além da exploração, são eles que monopolizam a exportação e um primo deles importa a partir dos Emirados Árabes. Então, eles têm todo o domínio dessa área, que é importantíssima em termos de divisas, e isso passaria também, esse setor também passaria por esse comitê para as mãos dos civis. Então, concentram-se aí inúmeras riquezas, né, que estariam perdidas na ótica dos militares para os civis. Essa seria uma questão. Talvez uma segunda questão fosse veiculada ao temor, né, de que o governo civil estava muito próximo de extraditar o ex-presidente Bashir, que certamente não sairia daqui calado. Então, coincidentemente, os dois, o general Burhan, que deu o golpe, e o general Hemeti, participaram, né, de todo o enredo no Darfur, todas as atrocidades no Darfur. Se existiu uma mente que estabeleceu todos os planos, planejou, né, todas as ações relativas aos massacres, né, e que foi acusada de genocídio, existiu uma mão, né, que executou as atrocidades. E essas 4 mãos são do general Burhan e do Hemeti. Um cenário bastante preocupante para eles, somado ao fato de que paulatinamente se falava, e para isso havia um ministro bastante forte, o ministro da religião, um jovem, 30 e poucos anos, mas que estava no firme propósito de desvincular a religião do Estado. Isso, para os islâmicos mais radicais, é um golpe de morte, né? E o general Burhan é um islamista. Então, o que ocorreu no dia 25/10, como eu estava falando, foi uma ação
que vinha sendo preparada já de muito tempo. Primeiro foi a ação de esconder trigo, né? Ao esconder o trigo, você tirava do sudanês um dos alimentos principais, né, da dieta sudanesa, que é o pão. Depois, você passou também a esconder combustível e, portanto, você tinha a população amargando filas gigantescas nos postos de gasolina e diesel. Você também começou a esconder outros gêneros alimentícios e estávamos vivendo uma situação em que o desabastecimento era já iminente. Por outro lado, o movimento islâmico fortíssimo na área de Porto Sudão, né, os Beja, tradicionalmente aliados, tribos arabizadas, aliados de Bashir, começaram um movimento de cortar o fluxo de trânsito, né, entre Porto Sudão e Khartoum, que é uma das principais artérias, se não a principal, que abastece a capital, porque tudo que chega pelo porto de Porto Sudão, a cidade, vem, né, distribuído, né, alimentos, combustível e tudo mais que é importado pelo Sudão, chega a Porto Sudão e daí vai para as cidades e para Khartoum. Então, no momento em que você corta essa artéria importante, você desabastece todo o país. Além de você ter cortado a estrada, eles, a tribo Beja, cortou a operação no porto e estava a um passo de dois importantes pontos, né, de vantagem que eles têm. O acesso ao Mar Vermelho, e aí eles têm acesso à internet, que vem por debaixo do Mar Vermelho, desde a Arábia Saudita, e você pode cortar também o petróleo, né, porque existe um oleoduto que vem diretamente do Sudão do Sul e que desemboca em Porto Sudão. Então, com isso, você tinha o que hoje se entende que o general Burhani esteja chamando de um passo da guerra civil. Realmente, as condições foram criadas para que se acreditasse que o Sudão estava a um passo da guerra civil. Muitos protestos ensejados por essa situação econômica, protestos certamente alimentados pelos grupos islâmicos, que eram contrarrestados por passeatas promovidas pelos civis, mas que eram cada vez menos numerosas, né, em termos de participação popular. As pessoas cansadas, certamente mal alimentadas. Vale lembrar que Khartoum voltou, o Sudão, e Khartoum especialmente, voltou ao mapa da fome nos últimos 2 anos, né, apontada assim pela WFP, World Food Program, e além desses fatos, culminou nesse clima de talvez insegurança fomentado, alimentado pelos militares, a questão de que estariam em operação células do Estado Islâmico no Sudão. Então, foram 2 ataques a egípcios, cidadãos egípcios, alegadamente vinculados ao Estado Islâmico, que estavam daqui tentando projetar ações em todo o mundo, né, e que teriam sido, enfim, teriam conseguido permanecer aqui porque a questão da segurança não era uma das preocupações maiores do governo civil. E daí, com o golpe, amanhecemos em Khartoum no dia 25, sem internet, e permanecemos em Khartoum sem internet. Só quem tem por satélite está conseguindo, e mesmo assim, por exemplo, eu só tenho na residência e não tenho na embaixada acesso à internet, e mesmo assim, aqui na residência, o sinal já não permite acessar alguns sítios. Eu estou sem comunicação, por exemplo, com Brasília, né? Não tenho comunicação com Brasília mais, perdi a comunicação oficial, né?
O que se passa hoje são rumores, né, de todas as naturezas, rumores de que mediação começa a ocorrer, mediação a vários grupos, né, mediadores, um liderado pelo Volker Perthes, que é o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, que é chefe da UNITANS, que é a operação que substituiu a UNAMID, sem caráter militar. A outra mediação sendo levada a cabo pela União Africana e também um grupo de sul-sudaneses que estão em Khartoum também conversando. A Liga Árabe mantém representantes desde ontem aqui também participando de mediações. Grupos de empresários também estariam envolvidos nas mediações, além de alguns políticos que estão acima do bem e do mal e que são bem aceitos em todas as alas. Apesar de tantos grupos e tantas pessoas envolvidas até agora, é uma paralisia que se pode assinalar. Nada vai para frente. E, com o tempo passando, quem ganha espaço é o general Burhan. Então, há várias forças hoje no cenário. Há forças externas, né? Fala-se muito do interesse russo no Sudão, que teria a Rússia apoiado e manteria esse apoio ao general Burhan. O Egito, que em um primeiro momento teria de fato apoiado o general e agora retirou por pressão norte-americana, a exemplo do que já, né, da forma como já se manifestaram Emirados Árabes e Arábia Saudita contra o golpe e pedido de retorno ao governo civil. Os grupos islâmicos, que estão unidíssimos mais do que nunca, os jovens, né, que veem no poder civil a única forma de recuperação e desenvolvimento do país, e nisso ressalte-se, né, o papel fundamental da Associação de Profissionais Sudaneses, né, que fizeram e organizaram todas as manifestações em 2019 e que continuam a mobilizar as pessoas e os cidadãos em 2021. E temos o general Burhan, que tirou forças, Deus sabe de onde, se mantém no poder, dá entrevistas à torta e à direito, e que conseguiu o que parecia impossível, e que algumas pessoas ainda alimentam dúvida, que foi submeter o general Hemeti, ex-chefe dos Janjaweed, presidente, chefe, comandante das Rapid Support Forces, que são forças paramilitares, e que hoje, segundo o general Burhan, fazem parte das Forças Armadas e estão a elas submetidos. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, é difícil prever um desfecho para o Sudão, mas espera-se o melhor, né? Espera-se o melhor. O ex-primeiro-ministro continua preso, alguns ministros também. São inúmeros os professores e profissionais que estão sendo também detidos, sem nenhuma acusação formal, e ficamos aqui observando. Estou à disposição de vocês. Meu e-mail pessoal é patricia.lima@itamaraty.gov.br ou no e-mail da embaixada, brazembe.cartoon@itamaraty.gov.br. Um abraço e boa live para vocês. Uau, hein? Bom, ouvimos aqui a nossa dinâmica. Vou passar a palavra para a professora Patrícia Teixeira, depois o professor Alexandre. Quem quiser ir colocando as perguntas no chat, no final da live, o Luiz Felipe ou eu, a gente lê, e certamente nem todas, né? Se a gente perceber que serão repetidas as perguntas, a gente faz uma seleção também para não ficar repetindo, tá bom? Então, professora Patrícia. Desculpe. Boa noite a todas, todos e todes. Quero ressaltar aqui a importância do depoimento da embaixadora, né, Patrícia Maria Oliveira Lima. Nós, este ano, já desde o ano passado, organizamos um seminário que foi muito profícuo
do qual participamos eu e o professor Alexandre, chamado Seminários Diálogos Brasil-Sudão, que foi uma iniciativa da Embaixada do Brasil no Sudão, através da nossa embaixadora, do Instituto Federal de Brasília, da Afro Chamber, a Câmara de Comércio Brasil-África, e da Unifesp. Então, foi um seminário que foi de março a junho deste ano, em que diversos temas da história da sociedade sudanesa e também reflexos e diálogos com a sociedade brasileira e histórias brasileiras foram trocadas, foram intercambiadas, né? Foram refletidas. E todas essas palestras o IFB disponibilizou no YouTube, então vocês podem aprofundar muito mais informações, né, acessíveis da história sudanesa e desse diálogo Brasil-Sudão já no canal do IFB, e se vocês pesquisarem Diálogos Brasil-Sudão, vão aparecer todas as palestras que foram realizadas. Então, por que falar de um país tão distante do Brasil e com uma história tão diversa? Porque no contexto que nós nos encontramos, é uma experiência planetária as ameaças às democracias. É uma experiência planetária esse clima e essa situação de insegurança de estados profundamente neoliberais, que são pressionados por importantes movimentos sociais, aí eu destaco no Sudão o movimento de mulheres, da juventude universitária, né, querendo abertura política, querendo um maior espaço de representação e participação feminina, né, movimentos de perfil identitários, de gênero, movimentos interreligiosos, movimentos de diálogos políticos mais amplificados, de uma maior presença de relações laicas, né? E de se colocar as religiões, de fato, como espaços de uma dimensão mais privada, desculpa, pessoal, né? da participação, né, das religiões na vida pública. Então, falar da história sudanesa é falar de temas que também nos atravessam contemporaneamente, apesar de serem histórias totalmente distintas, né? E, em segundo lugar, eu acho muito importante que vozes brasileiras sejam capazes de produzir discursos para espaços além do Brasil e para situações que não tenham nenhuma conexão com a nossa história direta, né? A gente está muito acostumado, infelizmente, e aí a professora Muna e o Gepon sabem muito bem, né, a ouvir sobre determinados assuntos, especialmente sobre os estudos do Oriente Médio e África, sempre as mesmas instituições internacionais, sempre os mesmos pesquisadores, e o pior, sempre a mesma fórmula narrativa de explicação dos conflitos, né? Nessa perspectiva de que os países africanos, os países do Oriente Médio e da Ásia só podem ser lidos a partir da sua fraqueza, a partir da sua dificuldade, né? De que existe uma hierarquia de nações, existe uma hierarquia de histórias bem-sucedidas ou mal-sucedidas nacionais, e nesse olhar que a gente chama, no caso do Oriente, um olhar orientalista, sempre a perspectiva de se compreender a diferença passando por cima dela e criando sempre conceitos generalizantes, ou oriental, ou muçulmano, a mulher muçulmana, e no caso da África é pior ainda, os africanos, né? E tem coisas também mais difíceis em relação à África, porque se no discurso cientificista do século XIX se tem uma visão de que a África é completamente retirada do processo histórico, né, considerado um continente à margem da história, por outro lado, qualquer possibilidade de surgir indivíduos, instituições que desafiem essa visão, eles eram postos à margem. E aí, nesse contexto, eu quero dizer que quem vai desafiar, e aí eu vou pedir a ajuda da professora Muna com o PowerPoint, né? Quem vai muito desafiar essa visão reducionista, empobrecedora, racista, e que animalizava as populações africanas, vai ser justamente um processo histórico que ocorreu no Sudão, que este ano está completando 140 anos,
que é uma imensa revolta chamada Mardia, ou Revolta Mardista, né, que tem como liderança uma figura que, na história espiritual muçulmana, é chamado de Mahdi, o bem-guiado, né? Essa figura era um comerciante caravaneiro chamado Muhammad Ahmed, que circulava em praças de comércio do antigo Império Otomano, do Egito, do norte da África,